Nosso estudo de hoje está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Paulo fala o seguinte: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Emmanuel comenta na lição 7 do livro Vinha de Luz aos discípulos. E eu vou fazer o comentário de hoje em homenagem ao meu grande amigo Emir Moreira Henriques, que desencarnou de Covid. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos sem atos correspondentes à elevação da palavra expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofistas utilitaristas, e ainda agora não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base de magnetismo pessoal e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isso, vão surgindo além do sacerdócio organizado. Irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados, os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos, atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição do início. Entre eles surge o continuador do Mestre, transmitindo-lhe o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo e a instrução envenenada, demorar-se-á com os desequilíbrios que lhe são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com um libertador imortal. Bem, a gente vem ao longo dos estudos procurando mostrar que na Terra não existe perfeição. E que sempre chega um momento em que aquele chamado, a estrada de Damasco, aparece na vida de cada um de nós. Mas quando a estrada de Damasco aparece, o Paulo de Tarso, por exemplo, ele precisou de 3 anos de deserto dele mesmo, revendo seus conceitos, antes de iniciar a sua tarefa, que foi de levar o Evangelho para os gentios e levar até o centro de Roma, onde ele acabou morrendo. E ele teve o momento de rever todo o seu comportamento, todos os seus erros. Emmanuel começa falando aqui para a gente que a vida moderna, com as suas realidades brilhantes, vai ensinando as comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar as grandezas. Todo mundo quer pregar. Aliás, o que eu estou fazendo aqui a gente usa uma palavra diferente, né? Mas na verdade está sendo isso, pregar. Só que ele fala para a gente, um homem que se internou pelo território estranho dos discursos sem atos correspondentes, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Então, o que acontece? Mais uma vez eu vou pegar Joana de Ângeles quando fala para Divaldo. Quando a gente trabalha, quando a gente exemplifica, nossas palavras têm força. Então, no início, é muito comum, né, as pessoas falarem assim, não, eu só vou falar daquele tema que eu tenho uma vivência com um tema. Não tem tema que eu não quero falar sobre isso, escolhe uma outra pessoa, porque se eu falar que eu vou estar, de repente, me expondo ao ridículo e à negação. E até mesmo das pessoas que estão assistindo, as pessoas vão falar, pô, mas o cara fala isso e faz completamente diferente, você cai no descrédito mesmo, negação. Mas é uma coisa interessante que vai acontecendo, por exemplo, né, eu vou falar aqui de mim, eu procuro sim me cobrar muito disciplina. Então, quando é para falar de disciplina, principalmente com o que diz respeito ao trabalho, eu vou falar com mais força nas minhas palavras.
Mas tem vários assuntos que a gente está sendo convidado a falar o tempo todo, que são assuntos que são dificuldade enorme nossa. E que os espíritos, na verdade, eles fazem isso de maneira proposital. Eles te convidam para você falar de um determinado tema que você tem dificuldade, para que você estude aquele tema e que aquele tema, aos poucos, ele comece a te transformar também e você modificar suas atitudes. Então, de maneira que eu vou afirmar aqui com todas as letras, que não tem um discípulo sequer que não tenha passado em algum momento pela exposição ao ridículo e à negação. Todos, sem exceção. Né? Tem gente que faz isso que eu falei, igual eu já vi acontecer. Vou falar sobre o vício, como é que eu vou falar sobre o vício? Né? Aquele conto do Gandhi, que é muito interessante. Gandhi, fala para o meu filho aqui que comer açúcar faz mal, que ele pode se tornar diabético. E o Gandhi não falou nada. Um mês depois o Gandhi foi lá falar com o menino, aí a mãe falou, pô, você lembrou agora? Por que você não falou lá atrás? Falou, porque eu também comia. Né? Então ele precisou de um tempo para poder se educar dentro de um conceito mínimo de educação, para poder ir lá falar, para poder ter autoridade moral na hora de estar falando aquilo que ele falou. Né? Aí o Emmanuel vem falando, ó, tem muitos séculos que prevalece o movimento de filosofias utilitaristas. Aliás, até mesmo o Emmanuel, ele fala assim, ó, a gente fica o tempo todo buscando falar a mesma coisa de maneiras diferentes para ver se chama a atenção de uns ou de outros. Né? Então, ele pega, às vezes, o mesmo versículo, traz 3, 4 interpretações diferentes, ou às vezes escreve a mesma coisa de maneira diferenciada, só para poder falar, né, daquele versículo. Porque, na verdade, tudo o que a gente precisa já está completo no Evangelho. A gente tem preguiça de ler o Evangelho, então percebe que no Evangelho está muito a base, a raiz, e aí, ao invés a gente quer uma coisa mais desenvolvida, mais mastigada. Né? Então ele bota aqui, ó, ele vem dizendo assim, mais novos discípulos vão surgindo, além do sacerdócio organizado, e esses discípulos vão ser como? Ó, irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados. Os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. E ele chama atenção, ó, há 2000 anos o Paulo de Tarso já falava desse escândalo da atitude dos aprendizes. Escândalo que eu já me expus várias vezes. E é interessante, né, que os espíritos eles usam a nossa boca, a nossa intuição, para falar de um assunto que a gente tem dificuldade. Quando a gente termina de falar, a gente parece que agir igual avestruz, que é procurar um buraco para enfiar a cabeça. Mas ele fala, não, calma, faz parte do processo. Agora procura aproveitar as mensagens que chegaram para você e vamos procurar fazer diferente daqui para frente. A gente fica, pô, então beleza. Né? Então ele bota aqui, ó, os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos atualizados hoje, nos negocistas desonestos, nos intelectuais vaidosos, prosseguem da mesma posição do início. É interessante que a gente vê uma pessoa, por exemplo, se decepciona com um espírita ou com um determinado expoente, ou então com um determinado grupo, e por conta disso deixa de ser espírita e começa a atacar aquela pessoa que é espírita. E a gente coloca na cabeça uma coisa, né? Quando a gente tem noção do tanto serviço que tem para fazer, a gente não tem tempo para crítica, então a gente prefere... Chegou um ponto que eu mesmo, tenho alguns amigos que eu falei, pô, por que essa pessoa está falando assim, né? Será que está com a intenção de me atingir? Na dúvida, eu parei de seguir, parei de olhar, né? Teve coisa até que eu bloqueei mesmo, que estava ficando agressivo. Falei, não, porque eu já tenho o que eu preciso na doutrina espírita, não preciso ficar, né? Então ele bota, aparecem dificuldades, sarcasmos, conflitos, né? Um sarcasmo que eu ouvi, né, quando começou a pandemia, daqui a pouco vai aparecer algum espírita e vai falar que daquela coisa do André Luiz, que os vírus estão aí em nuvens. Quer dizer, a pessoa conhece, ela lê o livro e ela quer utilizar de sarcasmo, né, para poder, sei lá, compensar a mágoa, a decepção que ele teve com alguém. E ele bota aqui, o aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo e a instrução envenenada, demorar-se-á com os equilíbrios. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal.
para frente e para o alto com Jesus.